Muito bem, irmãos. Vamos para a nossa mensagem bíblica desta noite. E você já sabe que nós vamos trabalhar em Daniel, capítulo 5. O título da nossa mensagem desta noite é Que Banquete? Nossa sociedade, a sociedade humana, sempre buscou formas de se alegrar, de festejar, de celebrar as suas grandiosidades, as suas conquistas. Na antiguidade, a forma mais comum para que isso acontecesse era através da realização de jantares, chamados aqui de banquetes. Inúmeros convidados, aquele ambiente luxuoso. Eram festas bem diferentes das que temos hoje em dia, principalmente na sua duração. A maioria das vezes eram festas que duravam dias e dias, passavam noites, as pessoas se juntavam, ficavam ali por dias, bebendo, comendo, praticando todo tipo de imoralidade, muita comida, muito luxo e muita luxúria também. Daniel 5 vai descrever um desses banquetes, um banquete bem estranho. Nós vamos ver aqui que aconteceram coisas bem interessantes. Nós estamos aqui, deixe-me fazer uma introdução, nós estamos aqui no ano de 539 a.C., o último ano do Império Babilônico. Aliás, na verdade, aqui nessa noite que está sendo descrita, é o último dia do Império Babilônico. Ele vai cair exatamente nessa noite. O povo hebreu, o povo israelita, havia sido invadido em 605 a.C., portanto 70 anos antes da data desse jantar, desse banquete. Os habitantes de Jerusalém haviam sido levados para a Babilônia. Jerusalém fora destruída completamente. Seus edifícios, o templo, os prédios públicos, as residências, e eles foram levados cativos para a Babilônia. E lá ficaram então durante esses 70 anos. Os babilônios, na verdade, são uma civilização muito antiga, uma sociedade muito antiga e complexa, anterior até à sociedade dos hebreus. É só lembrarmos que Abraão nasceu lá naquela região. A Babilônia é o que hoje nós chamamos de Iraque e partes do Irã também, né? Então, daquela região veio Abraão e acabou constituindo o povo hebreu. Em pelo menos dois momentos da história, a Babilônia ganhou grande projeção. Um desses momentos foi em torno do ano 1800 a.C., e agora, nesse momento que nós estamos examinando aqui, século VI a.C., em que eles ganharam uma grande projeção. Na verdade, sempre habitaram aquela mesma região. Povos diferentes na mesma região. Por vezes, um estava mais forte que o outro, dominava. Na verdade, tivemos ali o reino persa, o reino assírio, o reino babilônico e o reino medo. Esses quatro foram os principais, né, naquela região. Por vezes um estava mais forte, o outro estava mais forte, então dependendo dessa situação política, digamos assim, poderio militar, uma dessas culturas, dessas sociedades assumia o controle das demais. Os babilônicos tiveram pelo menos esses dois grandes momentos, né? Nesse momento que nós vamos examinar, Nabucodonosor foi o grande líder, foi o responsável por essa grande expansão. A Babilônia conquistou uma grande extensão de terra, toda a região da Palestina, o Egito, que era seu grande rival, de maneira que foi um reino de grande poderio militar, econômico. Agora, Nabucodonosor, ele conheceu Daniel quando os hebreus foram levados para a Babilônia. Ele conheceu Daniel por conta da revelação daqueles sonhos que ele havia tido, que é um outro capítulo, em outro momento eu conto isso. Mas ele conheceu Daniel teve grande fama no seu tempo. Mas Nabucodonosor também já tinha morrido, nessa época aqui em 539. Ele já tinha morrido. Ele morreu em 562, portanto já havia se passado aí mais de 20 anos. E agora, depois da morte de Nabucodonosor, seus 3 filhos passaram como soberanos. Um deles se chamava Evil-Merodach, o outro Neriglissar e o terceiro Nabonido. Nabonido foi o último dos imperadores
babilônicos. Interessante é que não aparece o nome de Belsazar. Nos registros históricos da Babilônia, Belsazar não aparece como soberano. O último listado foi Nabonido. Isso foi um enigma durante muitos séculos. Daqui a pouco eu vou explicar isso aí. Então, o fato é que depois da morte de Nabucodonosor, que foi o homem forte desse império, houve o começo de um declínio. O império começou a perder espaço, perder território, terras foram reconquistadas pelos inimigos e a Babilônia foi diminuindo, até chegarmos nesse dia fatídico, né? O fato é que o império já estava passando por grande problema, por grande dificuldade. Agora nós vamos começar a analisar o texto, vamos ver daqui a pouquinho o primeiro aspecto que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Muito bem, então o próximo ponto é: a cegueira leva a atitudes de blasfêmia e idolatria contra Deus, uma verdadeira loucura. Vou ler dos versos 2 a 4, diz assim: enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vejam bem, o homem, ele nunca se dá por satisfeito, né? Está ali com aquelas 1000 pessoas celebrando, tomando vinho. Já era por si só uma maluquice e ele agora, para piorar, resolve desafiar a Deus. É isso que ele faz. Nabucodonosor, como já mencionei na introdução, havia destruído Jerusalém no ano de 605. E ele invadiu a primeira vez em 605, a destruição final foi em 586. Quando houve essa destruição final em 586, eles levaram todos os objetos que havia no templo, as bacias, as taças, tudo de ouro, de prata, enfim. E isso estava guardado lá na Babilônia. O que é que o infeliz do Belsazar manda fazer? Resolve se exibir diante dos seus 1000 grandes, digamos assim, e traz aqueles objetos sagrados e entrega na mão daqueles imundos, digamos assim, para manusearem os objetos que eram do templo de Jerusalém. E para piorar, começam a dar louvores a deuses estranhos. Por isso que dei esse subtítulo a esse ponto: a cegueira leva a atitudes de blasfêmia e idolatria contra Deus. É essa cegueira que leva a pessoa a fazer coisas que desagradam a Deus. E é dessa maneira que o mundo vive. Como se Deus não existisse, como se Deus se esquecesse das suas coisas, como se ele não tivesse um plano e não estivesse levando esse plano a cabo. E nós seguimos blasfemando contra Deus, agindo em rebeldia contra Deus. As coisas de Deus são profanadas. É só olharmos para o comportamento da nossa sociedade. Quantas vezes nós temos visto isso, não é? As coisas de Deus sendo desrespeitadas, sendo motivo de chacota. Seguramente isso não agrada ao Senhor. O ser humano acha que pode fazer o que ele quiser e Deus vai simplesmente ter que aguentar. Nós estamos nessa época em que a chamada época do politicamente correto, né? As pessoas vivem da maneira que querem e nós não podemos falar nada, não podemos ter opinião, temos que achar que tudo está bem, tudo está correto, cada um vive do seu jeito, é dono da sua vida. Belsazar estava fazendo exatamente isso, né? Se regalando, né? No luxo, na luxúria, e agora blasfemando contra o Senhor. Nós vamos ver no que é que isso vai resultar, porque Deus não vai deixar isso assim. Muito bem, agora nos versos 5 e 6, nós vamos ver que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Vou ler os versos 5 e 6, acompanhem. No mesmo instante, ou seja, quando ele estava ali blasfemando, estava ali louvando a outros deuses, no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam: defronte ao candeeiro
na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Que cena estranha, não? Aparecem uns dedos, como uma mão sem braços, né? E esses dedos escrevendo na parede. Próximo a um candeeiro, aparece essa mão, esses dedos escrevendo. Imediatamente o rei consegue observar aquilo. Seguramente, como era um lugar grande para 1000 pessoas, muitos não puderam ver diretamente, mas o rei pôde ver. E imediatamente o semblante dele muda. A sua mente já começa a dar voltas e algumas perguntas começam a surgir. O que é isso? O que é que isso significa? Começa aquela tremedeira, né? Seguramente o coração já dispara, a adrenalina já começa a correr nas veias, os joelhos já não têm controle e começam a bater um no outro. Começa a vir aquela sensação de que algo está errado, algo sobrenatural está acontecendo, alguma coisa vai acontecer. Deus está ali começando a mostrar o juízo que exerceria sobre ele e sobre a Babilônia naquela noite. O texto daqui a pouco vai dizer isso. O texto vai mostrar que foi por causa disso que o Senhor se levantou. Então de Deus não se zomba. Deus é paciente, tolera, suporta, porque Ele é longânimo e porque Ele nos ama. Mas chega um momento em que Ele diz, agora eu vou começar a mudar a sua vida. Então, Beltsazar vai experimentar disso nesta noite. Aqui ele já começa a ter um vislumbre do que é que vai acontecer. Ele não sabe ainda o que, mas algo está para acontecer em sua vida. Lembremos-nos sempre disso. Do Senhor nunca se zomba. Vamos ver como é que Beltsazar tenta resolver esse problema. Muito bem, como sempre, o homem tenta solucionar seus problemas sem Deus. O que é que Beltsazar mandou fazer? Versos 7 a 9. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Beltsazar e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Vejam, Beltsazar tenta resolver por sua conta. Chamem os auxiliares, chamem aqui os magos, os encantadores, aqueles que sempre têm a solução. Eu quero que eles me deem uma resposta. E aquele que conseguir, eu lhes prometo, vão receber uma veste de púrpura, sinal de realeza, vão receber uma cadeia de ouro também, sinal de poder. E a terceira promessa, muito interessante, foi um enigma durante séculos, por milênios foi um enigma isso. E será o terceiro no meu reino. É bem interessante essa afirmação. Isso desafiou os estudiosos, como eu disse, por séculos. Como já mencionei anteriormente, de acordo com os registros babilônicos, o último rei foi Nabonido. Beltsazar não aparece nos registros históricos da Babilônia. E isso ficou, digamos assim, intrigando os estudiosos, que chegaram a pensar até que Beltsazar de fato nunca existiu, ou teria sido talvez um apelido do rei Nabonido. Mas em 1850 começaram algumas, agora, 150 anos atrás, começaram algumas escavações em algumas ruínas na Babilônia, onde foram encontrados objetos desta época, narrando que, de fato, Nabonido era o pai de Beltsazar. Beltsazar nunca foi rei, nunca foi o imperador do Império Babilônico. O rei era Nabonido. Mas Beltsazar tinha uma espécie de corregência,
como o reino era muito grande, o que Nabonido fez? Ele ficava na parte que hoje nós conhecemos como Arábia Saudita, partes da Palestina, e o seu filho, Nabonido ficava na Arábia Saudita e seu filho Belsazar cuidava da capital. Então ele também era considerado rei, mas não era um imperador. Ele nunca foi declarado o imperador da Babilônia. Por isso, ele oferece aqui às pessoas o terceiro lugar no império, porque de fato ele já era o segundo. Então ele não poderia oferecer o segundo lugar, porque ele era o segundo. Seu pai ainda estava reinando, embora estivesse numa outra região, ele era o grande imperador e não Belsazar. Então Belsazar faz essas promessas, mas nem essa oferta tentadora resolveu o problema, pois nenhum daqueles homens foi capaz sequer de ler aquelas frases, digamos assim, quanto mais interpretar. Agora o texto diz, todos estão assustados, né? Todos. O ser humano é assim, quando está diante de um problema, ele busca a primeira solução nele mesmo, nas suas forças, na sua habilidade, no seu poder, no seu poderio, nos seus bens, na sua riqueza, na sua inteligência, na sua capacidade. Depois que tudo falha, aí sim, ele começa a pensar na hipótese de falar com Deus. E Belsazar teve que ouvir a voz de Deus nesta noite. Mas antes, vamos ver o que aconteceu com uma pessoa que foi muito sensata. Nesse quinto ponto, nós vamos ver a voz da rainha mãe. Diz assim, verso 10, de 10 a 12. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. O que a rainha mãe diz? Chame um homem que tem o espírito do que aqui o texto chama de deuses santos. Um homem que conhece a Deus. Aqui Nabucodonosor aparece como pai de Belsazar, o que nós sabemos que não é verdade. Ele era avô de Belsazar. Mas Nabucodonosor aqui está sendo citado também como Davi foi citado muitas vezes, né? Jesus mesmo é chamado de filho de Davi. Sabemos que isso, né, humanamente não é verdade. Então, ou outros chamados de filhos de Abraão, filhos de Jacó, filhos de José, né? É uma referência a um patriarca importante. Nabucodonosor foi o mais importante desse período babilônico. Então aqui ela está dizendo, chame um homem que tem esse espírito dos deuses santos. O teu avô, Nabucodonosor, o grande rei, conheceu esse homem, deu a ele muitos privilégios, porque esse homem conseguiu interpretar seus sonhos. Inclusive mudou o nome de Daniel para Beltesazar, não confunda com Belsazar, mas Beltesazar, que significa o que protege a vida do rei. Então ela pede que ele seja chamado. Vamos ver o que é que vai acontecer na sequência. O próximo ponto está aí entre os versos 13 e 17, chamei de um homem de Deus não se assusta e não se vende. Vejamos o texto, verso 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis.
Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá aos teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Percebem a segurança de Daniel? Antes mesmo de fazer a leitura, a segurança, pode ficar tranquilo, eu sei o que estou fazendo aqui. Eu vou ler e vou interpretar. Mas me chama a atenção também aqui que Daniel é um homem maduro a esse momento. Ele devia ter uns 80 anos aproximadamente. E ele não queria saber de presentes nem de poder. E simplesmente diz para o rei: entrega isso a outros. Como quem diz: olha ao seu redor. Você tem mais de 1000 bajuladores aqui que querem te agradar e que você também pode agradar. Então, um homem de Deus age assim. Um homem de Deus não se vende, um homem de Deus diz a verdade. O homem de Deus não se curva aos interesses de soberanos, interesses do mundo, mas simplesmente quer fazer a vontade de Deus. Ele vai mostrar para Belsazzar que aquilo que estava acontecendo estava tudo sob o controle do Senhor e que Deus estava controlando o reino da Babilônia já há muito tempo. Vamos ver nos próximos versículos. Então, nesse próximo ponto, vai dos versos 18 a 21, vamos ver que era Deus que estava controlando Nabucodonosor. Deus é quem havia prosperado Nabucodonosor. Deus estava usando Nabucodonosor para aplicar um castigo sobre Israel. Vejamos aí dos versos 18 até 21. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa das grandezas que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas, esses homens tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria e a quem queria deixava com vida. E a quem queria exaltava e a quem queria simplesmente abatia. Quando, porém, o seu coração, ou o coração de Nabucodonosor, se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constitui sobre ele. Uma das coisas mais difíceis para nós, queridos, é entender que Deus governa sobre tudo. Daniel está dizendo aqui que nenhum governante recebe autoridade se não for vinda da parte do Pai. Deus usou Nabucodonosor para castigar Israel. Levou os judeus para a Babilônia para que eles abandonassem a idolatria. Mas quando Nabucodonosor começou a se ensoberbecer, Deus retirou tudo isso dele, todos os poderes que ele tinha, todas as suas capacidades, e fez dele um animal, indo a dormir no campo, ser coberto de orvalho e comer capim, literalmente. Se você examinar o final do capítulo 4 de Daniel, versos 36 e 37, Daniel vai dizer exatamente isso, que Nabucodonosor tinha passado por esse período e agora voltava ao normal, se arrependia de tudo e passou a engrandecer a Deus. Que experiência esse Nabucodonosor viveu, não? Depois de experimentar a glória de ser o principal homem daquele tempo, porque era o imperador do maior império daquela época, esse homem chega a um ponto de se ver como um louco e ir dormir no campo e comer capim. Então, Daniel está preparando o terreno para dizer a Belsazzar o que ele tinha que dizer. Ou seja, se ele não havia poupado nem o grande Nabucodonosor, será que ele pouparia Belsazzar? Vamos ver o que aconteceu. Nosso próximo aspecto vai do ponto 22 a 29, é um pouco longo, mas ele retrata que o homem de Deus, além de não ter medo, de não se dobrar, ele sempre diz a verdade, doa a quem doer. Veja aí, verso 22. Tu, Belsazzar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso.
E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, que nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene significa contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que ele passaria a ser o terceiro no governo de seu reino. Bem, não sabemos se Daniel de fato assumiu essa postura ou se simplesmente Belsazzar mandou fazer aquilo, né? A maioria crê que Daniel não teria aceitado, porque ele já havia dito isso. Mas a questão é que Daniel diz a Belsazzar: Belsazzar, você é filho de tudo isso, você conheceu tudo isso, você viu isso. Você viu seu grande avô se tornar um animal. Você viu seu avô se render aos pés do Senhor, se arrepender e voltar a exaltar o Senhor Deus dos céus. Mesmo aqui na terra da Babilônia, o teu avô fez isso, o grande Nabucodonosor. E você sabia disso, você viu isso, mas você igualmente se ensoberbeceu. E agora eu vou te dizer o que está escrito. O que está escrito é que Deus contou o teu reino e deu cabo dele. Você foi pesado e achado em falta. E agora o teu reino vai ser dividido com outros dois reinos, entre os medos e os persas. Os medos e os persas formaram uma aliança para tomar o reino da Babilônia e assim fizeram. Na verdade, Belsazzar já sabia de tudo que estava acontecendo, que os medos e os persas estavam se aproximando, que estavam, na verdade, nos portões. Mas está ali dando aquele banquete. Não parece que o homem tenha ficado muito surpreso, nem muito temeroso quando ficou sabendo a realidade, simplesmente mandou que vestissem Daniel. Parece que a festa continuou, porque não há relato de mudança, de que as coisas pararam, nada disso. O homem simplesmente ouviu aquela palavra e não tomou providência, não se arrependeu. Se bem que a essa altura, né, as coisas já estavam definidas. Assim é o ser humano, irmãos. Deus precisa chegar a esse ponto de exercer juízo, de declarar exatamente o que vai acontecer. E nem assim a pessoa toma uma decisão. Nem Jesus Cristo dizendo que aquele que não se achegar a ele terá que enfrentar juízo. As pessoas se rendem aos pés de Jesus. Nem Jesus dizendo que apenas aqueles que crescem no nome dele seriam salvos. Nem assim as pessoas se rendem a Jesus Cristo. Elas continuam adorando esses deuses de ferro, de ouro, de prata, de ferro, de madeira, de pedra. Deus está aqui como que dando o último aviso a Belsazzar. Bem, Belsazzar, você não quis me ouvir. Eu te dei inúmeras oportunidades e você, ao invés de me ouvir, você blasfema contra mim. Você pratica idolatria. Você busca outros deuses. Então seu reino está dividido. Você será entregue na mão dos medos e dos persas. Nosso último ponto dessa noite. O juízo de Deus nunca falha. Versos 30 e 31. E junto com seu juízo, seus planos nunca falham. Verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. Caldeus aqui é um sinônimo de babilônicos, a Caldeia, né, a região da Caldeia. Naquela mesma noite foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino.
Naquela mesma noite, os medos e persas tomaram o reino da Babilônia. Naquela noite, Belsassar morreu. Deus tinha um plano: retirar o povo de Israel de Jerusalém, levá-los para o cativeiro na Babilônia, fazer com que eles se arrependessem de sua idolatria. E agora Deus vai dar prosseguimento em seu plano, porque se você tem algum conhecimento do Antigo Testamento, você sabe que com a chegada dos medo-persas ao governo, no seu primeiro ano, eles receberam autorização para retornar para Jerusalém. Então eles voltam para Jerusalém e começam a reconstrução. Reconstrução dos muros, reconstrução da cidade, finalmente a reconstrução do templo, repovoaram a cidade e Israel teve novamente um grande período de glória. Deus tem seus planos e Deus vai levar a cabo os seus planos. Nesse texto nós encontramos Deus aplicando juízo sobre seu povo, levando o seu povo para o cativeiro. Depois podemos ver Deus engrandecendo um homem que inicialmente não era temente a ele, Nabucodonosor, mas Deus usou Nabucodonosor para levar seu plano à frente. Depois o Senhor castiga Nabucodonosor, perdoa Nabucodonosor, ele volta a engrandecer o Senhor. Depois Deus agora vai castigar Belsassar e vai tomar o reino babilônico das mãos dele e entregar nas mãos dos medo-persas, para que especialmente Ciro, que era o rei da Pérsia, pudesse levar a cabo o plano de Deus, ou seja, fazer com que os judeus voltassem à sua terra e reconstruíssem sua cidade santa e seu templo. Queridos irmãos, nós estamos vivendo tempos assim, tempos em que as pessoas vivem de qualquer maneira, pensando que Deus não está executando seu plano. Deus está fazendo isso. E da mesma maneira que Deus chamou o seu povo ao arrependimento, usou castigos, Deus aplica castigos sobre seu povo. Da mesma maneira que Deus fez isso, Deus pode estar fazendo isso hoje. Isso mesmo. Aplicando castigos sobre todos nós, sobre como nós vivemos a nossa vida longe dele. Não é? Que banquete extravagante, que banquete estranho o mundo tem experimentado nos últimos anos. Prosperidade, luxo, riqueza, luxúria e grande afastamento de Deus. Que esse texto sirva para levar-nos a uma reflexão de como o mundo tem caminhado e como para Deus não custa nada colocar alguém nos nossos portões e simplesmente dar fim a uma dinastia, dar fim a um império. Deus tem poder, capacidade para isso e Ele vai levar seu plano a cabo, a despeito das nossas loucuras, das nossas maluquices, de tantos desses Belsassares que existem por aí, não é? Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos, desse período que estamos chamando de quarentena, possamos entender que há muito para refletirmos, para pensarmos, para encontrarmos o Senhor e nos reconciliarmos com Ele. Não deixarmos chegar nesse ponto em que juízo desta forma recaia sobre nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie.